Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento deste abençoado final de ano, né? Abrindo aqui o livro ao acaso, para verificar qual é a mensagem que nós vamos receber, caiu aqui em palavras, sugestões de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, para este final de ano, nos diz o seguinte: 2 pontos. As nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Portanto, suportemos as dificuldades de nossas vidas, suportemos as provações do nosso caminho, aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança e sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Eis aí as palavras do sentimento de Bezerra de Menezes para com todos nós, não é? Nos conscientizando sobre a necessidade da resiliência, entendendo que na vida de todas as pessoas existem os momentos de tempestade, mas que todos nós saibamos, não é? Que Deus, Jesus está no leme do nosso barco, e o nosso barco não irá sossobrar, não irá afundar, porque Jesus está no leme. Na vida tudo passa. É isso que ele quis dizer. Em cima dessas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, que eu faço até questão de repetir o que Bezerra nos diz. Ele diz assim: as nuvens aparecem no céu, mas não obscurecem o sol. Portanto, suportemos as nossas dificuldades e as nossas provações do caminho, aguentemos as rajadas de sombra que nos experimentam a confiança e sigamos à frente, sabendo que as mãos de Jesus amparam as nossas. Então vamos ver o que o autor do livro nos diz. José Carlos de Lucas nos diz assim: ninguém nessa terra espere na vida um céu sempre azul. Haverá em nossas vidas período em que o nosso céu estará carregado de nuvens de dificuldades. Isso não quer dizer que o sol se apagou. Então, isso quer dizer que tudo é ciclo. A Bíblia nos diz, com outras palavras, ratifica com outras palavras, nos dizendo que existem épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. Só isso. Portanto, em épocas de vacas magras, saibamos suportar, sem reclamar, sem blasfemar, sem ficar com depressão, porque senão dá síndrome de pânico e por aí vai. E não vai resolver o problema, pelo contrário, só vai piorar. Muito bem. Ele continua: se sobrevoarmos as nuvens, veremos que o sol continua brilhando. Deus é esse sol que nunca se apaga de nossas vidas, mesmo quando se avolumam as nuvens dos problemas em torno dos nossos passos. Está vendo? Portanto, Jesus jamais vai nos deixar sozinhos. Aí ele continua: nesses momentos em que a aflição nos envolve, é preciso olhar acima das nuvens e enxergar Deus, que nos acompanha atentamente a nossa caminhada. Sabe que estamos em situação de prova evolutiva e cuida para que recebamos todos os recursos para nos sairmos vencedores. Deus, porém, não tira as nuvens. Deus não tira as nuvens que pairam sobre nossas cabeças. Deus não tira as nuvens, apenas nos ajuda a atravessá-las com as nossas próprias pernas, pois Ele sabe que estamos em treino do nosso desenvolvimento espiritual. Aí ele fala: no dia em que um dos meus filhos, aqui o autor está falando, no dia em que um dos meus filhos foi prestar vestibular, acompanhei-o até o local da prova. Nesse trajeto que eu estava levando ele, eu coloquei o som do carro, uma canção do grupo Queen, que se intitula
We were the champions. Aí ele fala, que traduzindo nós somos os campeões. Era essa mensagem que eu queria passar para o meu filho, que ele era um campeão, por todo o esforço que havia demonstrado até então, até aquele momento, dedicando-se ao estudo com afinco. Eu o acompanhei até o portão de entrada, e ele entrou para fazer o vestibular, provavelmente acompanhado das nuvens da insegurança e do medo. Mas, felizmente, ele se lembrou do sol que continuava brilhando acima das nuvens. O sol que cantava, dizendo que ele era um campeão pelos esforços empreendidos e que, por isso, deveria agir como um campeão, sem soberba, mas com autoconfiança em suas possibilidades. É exatamente isso é essa educação que nós temos que passar para os nossos filhos. Levantar a autoestima dos nossos filhos. Falar que ele é um campeão, que ele é um vencedor. Mas fazê-lo entender que em nossas vidas existe época de vacas magras e época de vacas gordas. E quando os nossos filhos estiverem passando por épocas de vacas magras, ou seja, é um ciclo onde tudo é errado, que todo mundo passa por isso, existe uma época que tudo está errado, é justamente aí que a pessoa deve correr atrás de sua autossuperação, correr atrás de sua confiança, de sua perseverança e da resiliência. Porque aquele que persevera até o fim será salvo. Aí ele continua. Quanto mais ele se lembrava disso, mais confiança adquiria para mostrar suas capacidades. E ele finalmente tornou-se um vencedor, pois acreditou no sol interior que sempre lhe está brilhando, que sempre brilha em cada um de nós. Allan Kardec foi enfático ao afirmar que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que ele mesmo não acredita. Talvez hoje estejamos também numa situação em que nos sentimos envolvidos por nuvens aflitivas, que nos causam medo e impotência. Nesses momentos que a gente estiver passando por isso, porém, jamais duvidemos de nós mesmos. Nós temos que falar para nós mesmos, eu vou alcançar, eu vou conseguir, eu vou vencer. Mas se porventura não vencer, não tem importância. Amanhã é outro dia e eu continuo até conseguir. É assim que funciona. Isso chama-se resiliência. Jamais duvidemos de nossa capacidade de superação, de nossa força interior, capaz de enfrentar as maiores tempestades da nossa possibilidade de regeneração diante de qualquer fracasso. Nesses momentos de aflição, vamos nos recordar de que as mãos de Jesus amparam as nossas. Essas mesmas mãos que suportaram o peso da cruz, que passaram pela grande prova, a venceram. Hoje nos envolvem nas mais vigorosas energias de alma, resistência, coragem e esperança na vitória de que está chegando. Se não abandonarmos a nossa cruz sem aprender tudo aquilo de que nosso espírito precisa para se tornar um vencedor. Não nos identifiquemos com a dor, com a queda, com a doença, com a derrota. Alimentemo-nos de esperança, como sabiamente afirmou Martin Luther King. Martin Luther King nos disse, se você perde a esperança, de alguma forma você perde a vitalidade, que mantém a vida se movendo. Você perde a coragem de ser aquela qualidade que o ajuda a ir a despeito do mundo. E então, hoje, eu ainda tenho um sonho. E ele, para finalizar, nos diz, jamais esqueçamos que acima das nuvens negras que pairam sobre nossa cabeça e as nuvens espessas para onde deveremos levar a nossa mente e coração, Deus estará cantando para nós. Nós somos os campeões. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esta mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, nos conscientizando sobre a necessidade da resiliência, de insistir, persistir e jamais desistir, apesar das intempéries, apesar das nuvens negras, apesar das dificuldades, das tribulações, nós devemos insistir, persistir, continuar, porque Jesus está conosco. Deus está conosco e luta pela nossa felicidade. Mas, para Ele nos ajudar, é necessário que a gente também se ajude.
não se permitindo cair, não se permitindo o pessimismo, a desesperança não. Precisamos fazer a nossa parte, que é o nosso esforço. O resto virá por acréscimo. Portanto, que seja feita em todos nós, efetivamente, a vontade de Deus e não a nossa, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, não só a nós, como a cada um dos nossos familiares. Neste final de ano, durante a passagem para o ano que se inicia, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer tudo que Ele fez por nós e pelos nossos familiares durante todo esse ano. Porque é importante salientar que, por pior que sejam as nossas provas, existem pessoas passando por provas bem mais dolorosas que nós. Neste exato momento em que estamos aqui conversando, existe no Hospital do Câncer das crianças com 2, 3 anos de idade, com a cabeça raspada, chorando de dor. Muitas delas nem a morfina está fazendo mais efeito. Então essas pessoas sofrem mais que a gente. Existem os nossos irmãos que estão passando por humilhações e os sofrimentos dolorosos na penitenciária. E existem pessoas na rua e nas favelas, crianças morrendo no braço da própria mãe por inanição, por falta de alimento. Não tem um pedaço de pão para comer. Essas pessoas sofrem mais que a gente. Como existem aqueles que cometem suicídio. Está numa situação pior que a nossa. Não é? E a nossa doutrina nos diz que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que eu fizer ao outro. Porque é dando que se recebe. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. Então, se nós estamos passando por um momento difícil, vamos lembrar desses que estão passando por um problema pior que o nosso e levar a nossa contribuição, a nossa colaboração através do nosso sentimento. Através de uma oração, de um Pai Nosso para todos eles, para que eles consigam a força necessária para o trabalho de sua autossuperação. Que seja feito todos nós, a vontade de Deus não a nossa, que assim seja, graças a Deus.